Neste vídeo mostrarei o que teria acontecido caso a Liga dos Três Imperadores desse certo. Para que isso acontecesse, a Áustria, a Hungria e a Rússia precisariam concordar sobre suas esferas de influência nos Balcãs. Talvez a Rússia fique com a Bulgária, enquanto a Áustria ficaria com a Bósnia. A Sérvia poderia atuar como um estado tampão entre eles. Seria difícil porque ambos os impérios tentaram colocar todos os Balcãs dentro de suas esferas de influência. A Alemanha também queria meter a Europa, uma Europa central e oriental sob seu domínio, de modo que os conflitos sobre a Polônia e a Galícia entre as três potências seriam difíceis de evitar. Mas digamos que o pacto de alguma forma se mantém e todos os três impérios entrem na guerra de um lado. Uma consequência possível é que muitos países permaneceriam neutros. Nem a Romênia, nem a Itália ou a Grécia se juntariam à guerra ao lado dos aliados. Não só porque precisariam lidar com a Rússia, mas também porque a guerra logo terminaria. É provável que a Rússia não participe de nenhuma luta, mas apenas garanta a neutralidade. Isso é o suficiente para os alemães e austríacos vencerem a Sérvia e a França no final de 1914 e início de 1915. A Grã-Bretanha e os otomanos também podem permanecer neutros ou podem entrar na guerra ao lado da França apenas para recuar quando as coisas ficarem muito sérias. Após a guerra, as consequências da vitória geral alemã começariam. Eles se estabeleceriam como uma potência dominante na Europa Ocidental, ganhando a Bélgica e a Holanda sob sua esfera de influência, e anexariam uma faixa costeira na fronteira entre Alemanha e França, assim como tomaria diversas colônias da França, na África, na Ásia e a Guiana Francesa. A Áustria anexaria toda a Sérvia. A Revolução Russa provavelmente seria reprimida sem grandes perdas militares ou sem Lenin ascendendo a revolução, com a monarquia continuando. Após a guerra, a aliança provavelmente se desfaria e as três potências se preparariam para a guerra uma contra a outra. A Alemanha poderia se aliar à Rússia e tomar a Áustria e a Boêmia, em troca da Rússia obter a Galícia e um estado tampão húngaro. Ou poderia aliar-se à Áustria e vencer a Rússia, ganhando a Polônia, o Báltico e possivelmente a Ucrânia, Cuba e o norte do Cáucaso sob a esfera de influência da Alemanha e da Áustria. A França revanchista provavelmente se aliaria à Rússia e invadiria a Alemanha em seu ponto mais fraco ou quando todo o seu exército estivesse lutando no leste. A Áustria e a Rússia por fim entrariam em colapso, com a Alemanha saindo vitoriosa, dominando a Europa Central e Oriental, e transformando a Polônia, Bielorrússia e Ucrânia em estados fantoches. E também anexaria a Áustria, os estados bálticos e a Boêmia ao Império Alemão. A Finlândia seria transformada em uma monarquia, já que antes da guerra a Finlândia pretendia colocar o príncipe alemão, o príncipe Frederico Carlos de Hesse-Kassel no trono, mas não ocorreu na nossa realidade pela Alemanha ter sido derrotada. Nesta realidade, como a Alemanha venceu a guerra, Frederico acabaria se tornando rei da Finlândia. O Brasil, bom, a Alemanha tinha um plano para restaurar a monarquia brasileira, mas como ela perdeu a guerra isto nunca ocorreu. Mas nesta realidade, com o Brasil abalado pela perda da guerra, a Alemanha restauraria a monarquia Dom Pedro Augusto de Saxe-Coburgo e Bragança no trono. Muito provavelmente também, a Rússia continuaria a ser uma monarquia, já que a Alemanha veria como os bolcheviques como uma ameaça ao império. Nesta realidade, a Organização das Nações Unidas seria criada, mas desta vez comandada pela Alemanha. A Alemanha atualmente seria a maior potência mundial, e substituiria o lugar dos Estados Unidos. Os alemães ditariam a cultura mundial.